O Conselho Federal de Medicina lançou a resolução número 2454 no final de fevereiro de 2026, normatizando o uso da inteligência artificial na medicina. Isso aí já era um assunto que estava em discussão há mais de um ano, principalmente com o lançamento de tantas ferramentas de inteligência artificial e de forma totalmente sem regulamentação nenhuma. Então agora a gente tem essa resolução e o vídeo vai estar abordando um pouquinho sobre isso, né? Eu sou André Basualto, eu sou médico, formado pela Universidade Federal do Amazonas e sou pós-graduado em Inteligência Artificial pela Universidade Federal de Viçosa. E eu vou trazer para vocês aqui um pouquinho sobre essa resolução, a gente vai ler ela na íntegra, fazendo um resuminho aqui para quem tiver pressa nos próximos 5 minutos. E vou estar comentando aqui alguns tópicos e até mesmo fazendo comentários pessoais sobre o que eu acho que vai estar acontecendo aí dentro da medicina a partir dessa resolução. Então vamos lá começar com essa abordagem. Primeiramente, um resuminho para quem tem pressa. Os pontos principais dessa resolução, elas dizem que a inteligência artificial ela vem como ferramenta exclusiva de apoio, ela não substitui o médico. Então, em nenhum cenário você vai estar utilizando inteligência artificial para definir diagnósticos, definir tratamentos, sem que um médico esteja dando um aval para isso. A gente já estava vendo muito esse uso de inteligência artificial pela parte da radiologia, inclusive para fazer laudos, só que quem sempre assina é o médico e a palavra final é dele. E se tiver alguma coisa errada nesse ponto, é ele que vai estar respondendo por conta disso. Autonomia e autoridade final do médico em todas as decisões, ou seja, o médico define o tratamento, ele que vai estar carimbando ali. Então, ele também tem essa autonomia para decidir simplesmente não utilizar a ferramenta dependendo da situação que vai estar sendo lançada ali para ele. Além disso, o médico ele responde pela questão ética, civil e penal integral pelos seus atos praticados também dentro do uso de IA. Além disso, o médico tem o direito de recusa e desligamento de sistemas. Ele pode simplesmente não querer utilizar algum sistema durante o acompanhamento ali na sua profissão. Além disso, a obrigatoriedade de registro do uso de IA no prontuário do paciente. Isso é uma novidade. Então, por exemplo, você podia utilizar IA antes, não tinha nada dizendo que você devia registrar no prontuário se foi como usou, qual usou. Agora a gente tem essa obrigatoriedade. Então, se o médico vai estar fazendo, por exemplo, um diagnóstico ali que ele jogou em alguma IA tipo ChatGPT ou Gemini, pedindo uma segunda opinião para chegar a uma ideia de diagnóstico, ele vai ter que registrar em prontuário agora como ele chegou nesse raciocínio a partir desse uso de IA também e colocar ali no prontuário. Lembrando que a decisão final é sempre dele. Além disso, agora a gente tem a criação de comissões de inteligência artificial e telemedicina em instituições com sistemas próprios. Se o seu hospital desenvolve alguma solução com IA, se a sua equipe de TI usa IA de alguma maneira e está botando ela na prática médica, vai ser necessário que esse hospital tenha uma criação de comissão de IA e telemedicina própria, para estar sempre fiscalizando e verificando aquelas coisas. E um detalhe muito importante, essa comissão ela tem que ser dirigida por um médico. Vamos falar um pouquinho sobre isso depois. Além disso, dever de governança, transparência e auditoria por parte dos hospitais. O hospital, ele, por exemplo, numa situação que ele está utilizando o IA, agora o diretor técnico ele é o responsável por tudo que estiver relacionado a isso. E no segundo caso, né, ele pode criar essa comissão aí para poder estar lidando com as questões de IA também. Muito vai se falar sobre essa questão de governança, a questão da transparência, a questão de a gente saber como é que o modelo chegou a uma determinada conclusão, como é que foi que aquela informação apareceu, sem aquela ideia de caixa preta da IA, que é uma coisa que é bem complicada de abordar. Além disso, vai ter a realização de avaliação preliminar de risco das ferramentas que vão estar sendo utilizadas. Elas são classificadas em baixo, médio, alto ou inaceitável, ou seja, de maneira nenhuma ela entra ali, pode entrar dentro do seu hospital para estar sendo utilizada. Baixo, médio ou alto vão variar dependendo do tipo de uso daquela ferramenta. Além disso, agora a gente tem uma conformidade rigorosa com a LGPD, né, seguindo os conceitos de Privacy by Design e by Default. Além disso, a gente tem o direito do paciente à informação clara sobre o uso da tecnologia em seu cuidado. Então, a gente tem a obrigatoriedade de estar comunicando o paciente de que a gente está utilizando inteligência artificial na questão do cuidado dele. Isso daí é um tópico um pouquinho polêmico, na minha opinião, que a gente vai abordar ao longo do vídeo aí, por conta de algumas questões ali de segurança e até mesmo de questão de passar confiança para o paciente também. Além disso, a gente tem a vedação de comunicação de diagnósticos ou prognósticos por IA sem mediação humana. Então, você não vai simplesmente pegar e botar uma IA para fazer um diagnóstico. Isso aí vale principalmente para aquelas pessoas que querem fazer aplicativos, estão desenvolvendo startups
e querem ter alguma coisa mais autônoma, assim, para querer tirar, digamos assim, diminuir filas ou agilizar atendimentos e quer simplesmente fazer um autoatendimento e jogar ali para o paciente, você está com influenza, então o tratamento é esse. Isso não pode acontecer. Quem vai dar o diagnóstico é o médico e é o médico que vai estar fazendo a questão de diagnóstico e prognóstico. Então tem que ter um médico sempre na jogada. Além disso, faz parte da resolução a questão, e ele enfatiza muito a questão da necessidade de mitigação ativa de vieses discriminatórios nos algoritmos. Isso aqui é uma questão de, por exemplo, garantir que o que vai estar sendo utilizado, ele atende as diversas populações de forma igual e ética e justa. Que, por exemplo, existem alguns algoritmos que eles podem ser treinados com base em dados da Europa. Não necessariamente esse tipo de treinamento com esses dados eles vão servir para pacientes brasileiros. E isso pode trazer, inclusive, algumas exclusões ou erros de diagnóstico, coisas que afetam muito. Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem muito esse problema com relação a, por exemplo, atendimento a populações marginais, para populações em que a gente não tem muitos dados e que simplesmente utilizar determinadas ferramentas pode, ao invés de ajudar essas pessoas, afastar mais elas do cuidado e até mesmo cometer erros diagnósticos. E, como sempre dito ali, né, supervisão humana obrigatória, contínua e soberana. Então, a inteligência artificial, dentro dessa resolução, ela foi determinada como uma ferramenta. Ela não é um co-criador, ela não é um co-médico, um copiloto médico, necessariamente ali, um médico que vai estar tomando decisão, mesmo que ela tenha a maior quantidade de dados possíveis, quem vai definir a parte final é o médico. E é por isso que a gente precisa tanto aprender e entender o que é inteligência artificial e como ela funciona. Inclusive, eu faço muito isso por aqui, e vou estar trazendo mais vídeos abordando sobre esse assunto aqui no canal, no Instagram, no LinkedIn e outras plataformas que forem necessárias para a gente estar sempre se atualizando com relação a esse assunto e até mesmo entender. Porque se a gente não entende como funciona, a gente vai acabar cometendo erros ao longo do processo do uso também. Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Mas vamos dar seguimento aqui. Agora a gente vai começar. Vamos começar a ler a resolução propriamente dita. Capítulo 1 das definições, fundamentos e princípios gerais. Artigo 1º. Esta resolução estabelece normas para a pesquisa, o desenvolvimento, a governança, a auditoria, o monitoramento, a capacitação e uso responsável de soluções que adotem modelos, sistemas e aplicações de inteligência artificial na área da medicina, com o objetivo de promover o desenvolvimento tecnológico e a eficiência dos serviços médicos de modo seguro, transparente, isonômico e ético. Lembrando que isonomia é o princípio geral do direito, segundo o qual todos são iguais perante a lei, não devendo ser feita nenhuma distinção entre pessoas que se encontrem na mesma situação. Isso tudo em benefício dos pacientes e com estrita observância de seus direitos fundamentais. Parágrafo 1º. A governança dos modelos, sistemas e aplicações de IA na medicina deverá respeitar a autonomia dos médicos e das instituições médicas, permitindo o desenvolvimento e a implementação de soluções inovadoras localmente ajustadas aos contextos específicos de cada serviço médico, desde que observados os padrões de auditoria, monitoramento e transparências definidos nesta resolução. Destaquei aí a questão da autonomia dos médicos e das instituições médicas. Eles que devem definir como é que ela vai ser utilizada. O segundo parágrafo diz: a auditoria e monitoramento dos modelos, sistemas e aplicações de IA serão realizados com base em critérios proporcionais ao impacto, garantindo que os modelos, sistemas e aplicações sejam auditáveis ou monitoráveis de forma prática e acessível, respeitando o segredo industrial e comercial. Um comentário sobre esse parágrafo é referente à questão sobre as inteligências artificiais e como elas são treinadas. Você que usa o ChatGPT, você sabe que informações que o ChatGPT está usando? A gente tem bilhões de parâmetros, a gente tem muitos textos, muitas imagens, tudo isso treinando o ChatGPT. Só que a gente não sabe necessariamente quais são. Tanto que tem toda uma polêmica sobre direitos autorais, de livros sendo utilizados sem permissão e outras coisas por aí. E não é só o ChatGPT, o Gemini, a Meta. Todas essas empresas que têm utilizado e desenvolvido IAs, elas estão nesse centro de discussão com base nos dados que são utilizados. E isso é uma caixa preta, a gente não sabe que dado está lá dentro, e mesmo como esses dados chegam até a gente quando a gente vai lá e escreve fazendo uma pergunta. Então, isso aqui é uma coisa que não pode existir dentro das IAs a partir de agora aqui no Brasil.
tudo que for ser utilizado, a gente vai ter que saber como é que ela chegou daquela determinada resposta, aquele resultado, mostrar as referências certas. Então isso aqui vai dar um trabalhinho para os desenvolvedores, até mesmo para a gente estar desenrolando e mostrando como a IA vai estar sendo confiável nesse ponto. A transparência no uso de IA será promovida por indicadores científicos comprobatórios da acurácia, eficácia e segurança. Isso é o que diz o parágrafo 3º. E relatórios acessíveis que informem o uso desses modelos, sistemas e aplicações de maneira compreensível e em linguagem simples, garantindo que os pacientes, médicos e gestores interajam com a IA de forma responsável. Essa simplicidade, gente, eu vou dizer para vocês, é outra coisa que é bem problemática. Se a gente não entende sobre o que está falando, dificilmente a gente vai estar conseguindo falar e explicar de forma simples. Isso é o tipo de coisa que um profissional como eu consigo fazer estudando as duas áreas, tanto a parte da medicina quanto a parte da tecnologia. Então eu consigo chegar com um colega e falar e explicar para ele que tem um erro ali dentro do banco de dados por conta de alguma solicitação que está sendo feita de forma errada e que muitas das vezes os dados não estão chegando nele por conta disso. E assim como eu posso chegar com o pessoal da tecnologia e explicar, olha, o médico quer criar uma tela mostrando os sinais vitais. Você vai pegar dado tal, tal e tal, específico que está ali dentro do banco de dados e vai exibir para ele. Sendo que se eu simplesmente explicasse de forma aleatória, talvez ele nem soubesse que dados. Eu explicando o dado exato, a consulta exata, ele consegue rapidinho desenrolar isso. Isso facilita muito essa comunicação. E aí eu vou chegar com outro médico e explicar para ele como é que funciona. Às vezes eu vou só dar a funcionalidade para ele ali e acabou. Então, essa questão da linguagem simples ela vai ser muito necessária diante disso. E você que está estudando, vai estar aprendendo, desenrolando essas coisas, vai precisar saber comunicar com as duas áreas também. Parágrafo 4º diz assim: as instituições médicas deverão priorizar o desenvolvimento cooperativo de modelos, sistemas e aplicações de IA, promovendo a interoperabilidade e a disseminação de tecnologias, códigos, bases de dados e boas práticas com outros órgãos e entidades do setor médico, sem prejuízo do sigilo. Então, isso aqui seria mais uma normativa estimulando, incentivando que haja comunicação ali, interoperabilidade entre diversos hospitais, sejam eles públicos ou privados, de forma que a gente consiga desenvolver tecnologias que realmente ajudem. Ainda mais no contexto atual que a gente está tentando criar uma espécie de Open Health no Brasil, onde os dados dos pacientes ficam mais fáceis de ser compartilhados, e o paciente tem mais propriedade sobre os seus próprios dados, e eles não vão estar se perdendo por aí de alguma forma. Então, se a gente tem esse desenvolvimento cooperativo dos modelos, dos sistemas, fica mais fácil, inclusive, agilizar o desenvolvimento desse tipo de comunicação nacional. Artigo 2º. Para os fins desta resolução, consideram-se as seguintes definições de acordo com o anexo 1. E o anexo 1 é isso aqui tudinho. O anexo 1, eu não vou falar sobre esse vídeo, não vou ler ele, porque ele basicamente aborda conceitos, e eu acho legal explicar cada conceito por si só, e eu vou estar fazendo um vídeo posteriormente falando sobre esses conceitos, explicando cada um deles, para que você entenda bem o que eles significam. Mas, só para a gente adiantar aqui, esses aqui são os principais tópicos que ele está abordando lá. O que são modelos de inteligência artificial, o que é um sistema de inteligência artificial, a aplicação de inteligência artificial na medicina, o que é um ciclo de vida, um desenvolvedor de sistema de IA, o que é o usuário, um usuário interno, um usuário externo, o que é um distribuidor, o que é a inteligência artificial generativa, ou IAGN, o modelo de linguagem de larga escala, um LLM, uma avaliação preliminar de risco, o que é uma avaliação de impacto algorítmico, um viés discriminatório ilegal ou abusivo, o que significam os conceitos de Privacy by Design e Privacy by Default, o que é um prompt, o que é a auditabilidade que eles preconizam, a explicabilidade e a contestabilidade. São todos esses conceitos que estão dentro do anexo 1, que eu vou estar trazendo para vocês, explicando um pouquinho melhor em outro vídeo. Vamos dar seguimento aqui para a leitura da resolução. Capítulo 2. Dos direitos e deveres dos médicos na utilização de IA na medicina. Isso aqui serve para todo mundo, para quem vai usar, para quem não quer usar, mas vai precisar usar de alguma forma a IA durante o trabalho. Artigo 3º. São direitos do médico na utilização de sistemas de inteligência artificial aplicados na medicina. Utilizar ferramentas de IA como instrumento de apoio à prática médica, à decisão clínica, à gestão em saúde, à pesquisa científica e à educação médica continuada, respeitando os limites éticos e legais da profissão. E tudo que a gente tem no Código de Ética Médica, a gente vai ter que estar seguindo também.
Segundo, ter acesso a informações claras, transparentes e compreensíveis sobre o funcionamento, as finalidades, as limitações, os riscos e o grau de evidência científica dos sistemas de IA utilizados. Então, se você está utilizando uma ferramenta ali que não te explica como ela chegou em determinada resposta, tenha muito cuidado, né? Inclusive, é muito interessante, eu aproveito o ganchinho para falar do Open Evidence, né? O Open Evidence é uma plataforma de inteligência artificial, para quem não conhece, que simplesmente ela abrange vários artigos que são bem confiáveis e ela treina essa inteligência artificial com esses dados para você simplesmente chegar, fazer uma pergunta e ela vai, baseado nesses artigos, puxar as respostas que você precisa. Ela tenta ser clara, ela tenta ser transparente de forma a mostrar que artigos ela está utilizando. Só que ainda assim tem alguns vieses e ela pode cometer alguns erros, como eu já vi, já até fiz um post sobre isso no LinkedIn. E vou estar abordando contando para vocês um pouquinho depois. Terceiro ponto. É direito do médico recusar a utilização de sistemas de IA que não apresentem validação científica adequada, certificação regulatória pertinente ou que contrariem princípios éticos, técnicos ou legais da medicina. Felizmente eu ainda não vi nenhum específico até agora. Nada que tenha me deixado assim com a pulga atrás da orelha. Só mesmo sistemas que precisam melhorar muito a questão de design ainda. Que, querendo ou não, essa usabilidade, ela chama muita atenção, o médico desiste de usar. Mas, se em algum momento chegar a ver alguma coisa, obviamente, inclusive obrigação nossa agora, relatar isso para as autoridades. Né? No caso, o pessoal do Conselho Regional de Medicina da sua região. Além disso, é direito do médico preservar sua autonomia profissional, não podendo ser obrigado a seguir de forma automática ou acrítica recomendações geradas por sistema de IA. Isso aqui eu já ouvi um exemplo de sistemas dentro de hospitais que já fazem a história completa antes do paciente sequer chegar ao médico. Inclusive trazendo diagnósticos e pré-diagnósticos que o médico simplesmente aceita, aperta o botão OK, passa um remédio para o paciente e libera o paciente, naquela ideia de tentar ser ágil, rápido e acabar prejudicando o paciente. Já vi um caso de um paciente que voltou 4 vezes no pronto-socorro e toda vez, pelo que ele contava, o sistema trazia como se ele estivesse com gripe e na verdade ele estava com dengue. E só o quarto médico recusando a utilizar ali o sistema naquele momento, ou seja, não seguindo de forma automática e fazendo crítica, ele simplesmente foi lá e pediu um teste de dengue e fez o diagnóstico antes que aquele quadro gravasse ainda mais. Então, se a gente tem numa situação dessa, a gente precisa saber criticar o sistema também. E se você não sabe como funciona, você dificilmente vai estar fazendo isso. É direito do médico também, vamos lá seguindo, né? No quinto tópico aqui, é direito do médico ser protegido contra responsabilização indevida por falhas atribuíveis exclusivamente a sistemas de IA, desde que comprovado o uso diligente, crítico e ético dessas ferramentas. Aqui a gente entra num conceito de alucinação, que é uma coisa muito comum entre as inteligências artificiais mais antigas e está começando a diminuir conforme o tempo vai passando, porque querendo ou não, é do interesse de todo pesquisador em inteligência artificial que o seu sistema simplesmente não falhe, não cause uma alucinação. Que é quando ela começa a trazer respostas de coisas que não existem e inventa coisas só para trazer uma resposta. Nesse caso, se alguma IA inventar um diagnóstico para um paciente, como no caso de uma situação dessa que eu falei, é só gripe, e o médico mostrar que ele está usando ela de forma certa, ele não vai ser responsabilizado por aquilo. Aí a gente entra numa polêmica de se é o sistema ou o desenvolvedor que vai ser penalizado por aquilo. Isso não é abordado aqui na resolução. Isso é uma coisa jurídica e outra situação que a gente ainda não tem definições exatas. Mas, pelo menos pelo CFM, o médico vai estar respaldado de que não vai ser ele o culpado. Isso é uma coisa muito boa, inclusive a gente vê que o CFM está tentando proteger aí o médico nessa situação também. O artigo 4º constituem deveres do médico na utilização de sistemas de inteligência artificial na medicina. Empregar a IA exclusivamente como ferramenta de apoio, mantendo-se como responsável final pelas decisões clínicas, diagnósticas, terapêuticas e prognósticas. Nada a comentar. É claro. É o médico que é responsável. Segundo, exercer julgamento crítico sobre as informações e recomendações fornecidas pela IA, avaliando sua coerência com o quadro clínico, as evidências científicas disponíveis e as boas práticas médicas. Para você que só quer usar o resuminho ali do Whitebook, né, vai fazer a consulta e acha que se chegar no ChatGPT vai puxar alguma coisa ali já prática
E opa, é isso aqui, esse é o tratamento, acabou, segue em frente. Muito cuidado, porque isso daqui é preciso com que você se, pelo menos, busque, né, fique embasado, que você tenha uma evidência científica coerente, disponível, né, é, e seja verdadeira, né. Uma coisa ali que a gente usa muitas vezes, pô, fiquei na dúvida, vamos no UpToDate, o que o UpToDate traz aqui pra gente, né. A gente sabe que o UpToDate tem um grau de confiança muito bom, e aí a gente consegue trazer uma base para o que a gente vai estar fazendo ali, seja diagnóstico, tratamento, alguma outra coisa. Então, é importante que a gente tenha essa noção crítica para que a gente saiba estar utilizando os sistemas também. Além disso, é dever do médico manter-se atualizado quanto às capacidades, limitações, riscos e vieses conhecidos dos sistemas de IA utilizados. Já vi médico que não sabe o que significa a palavra viés. E que muito menos consegue estar ali mexendo no computador, às vezes, sem entender o que é o prontuário eletrônico. É obrigatório a gente se manter atualizado, gente. Isso é uma coisa que eu pretendo estar fazendo com vocês. Vou estar criando aqui um grupo de estudo, né, justamente para estar compartilhando as coisas que eu venho estudando sobre inteligência artificial, para estar ensinando para vocês também sobre essas questões do funcionamento, erros e dos próprios riscos também com relação aos sistemas que são utilizados. Hoje não tem como abordar sobre todos os sistemas, a gente já tem milhares de IAs, agora a gente tem agentes de IA, tem muitas funcionalidades que eu confesso que nem eu mesmo sei, e olha que eu estou lendo sobre isso todo dia, estou sempre procurando artigo novo, sempre acompanhando as postagens ali no LinkedIn, mas é impossível estar sempre 100% atualizado. Então você tem que manter pelo menos um mínimo de atualizado. Então isso pode ter certeza que eu vou estar acompanhando e trazendo aqui para vocês estarem aprendendo sobre isso, né? O questão do conceito ali do viés, né, é justamente tudo aquilo ali que vai estar contrariando um pouco a gente, as dificuldades que a gente vai estar tendo dentro do sistema ali, trazendo respostas erradas ou outros problemas que vão estar atrapalhando a gente ali, né. Além disso, a gente é dever do médico utilizar apenas sistemas de IA que atendam às normas éticas, técnicas legais e regulatórias vigentes no território nacional. Não tem nada específico para comentar sobre isso, né? Acredito que talvez alguns exemplos a mais a gente vá encontrar depois. E agora é dever registrar no prontuário do paciente o uso de sistemas de IA como apoio à decisão médica. Você tem que escrever se você estiver utilizando alguma IA, seja ela médica, não médica, para qualquer coisa, vai ter que registrar. Artigo 5º. O médico deverá assegurar que o uso de modelos, sistemas e aplicações de inteligência artificial não comprometam a relação médico-paciente, a escuta qualificada, a empatia, a confidencialidade e o respeito à dignidade da pessoa humana. Parágrafo 1º diz: o paciente tem o direito de ser informado de forma clara e acessível quando modelos, sistemas e aplicações de IA forem utilizados como apoio relevante em seu cuidado, diagnóstico ou tratamento. Parágrafo 2º. É vedado ao médico delegar à inteligência artificial a comunicação de diagnósticos, prognósticos ou decisões terapêuticas sem a devida mediação humana. Eu destaquei em vermelho justamente para que fique claro e seja claro mesmo que a gente guarde isso. Não inventem de usar aplicativo para dar diagnóstico para o médico. Se você é desenvolvedor, está em alguma startup, fazendo alguma coisa do tipo, você tem que ter um médico para dar essa notícia, para passar esse laudo para o paciente também. E parágrafo 3º, o médico deverá respeitar a autonomia do paciente, inclusive quanto à recusa informada do uso de modelos, sistemas e aplicações de IA. Aqui eu queria fazer um comentário, que isso aqui é uma coisa que me deixou até um pouco... me deixou até enviesado com relação às minhas ideias aqui. Porque eu cheguei a ver um artigo na JAMA que fala justamente sobre essa questão do consentimento informado para documentação utilizando IA generativa em cuidados ambulatoriais. O artigo ele comenta que em situações em que o paciente ele era abordado para ser explicado que estava sendo utilizado o IA, mesmo que fosse só para estar gravando a consulta ou para estar anotando os dados, o paciente perdia a confiança no uso dela e simplesmente ele se recusava.
E por outro lado, tornava até mesmo a consulta um pouquinho mais estressante e diminuía um pouquinho a confiança no médico. Assuntos como sexualidade, né, doenças transmissíveis, ou mesmo coisas mais íntimas do paciente, hábitos mais íntimos, ele começava a deixar de comentar porque ele perdia essa confiança. Então, isso aqui é um pouquinho polêmico, porque ao invés de colaborar, ele pode acabar evitando que o paciente aceite certos usos de IA. E alguns usos que a gente tem utilizado na prática, na verdade, eles ajudam a gente a ser, inclusive, mais humanos. A gente tem empresas que estão desenvolvendo IAs, especificamente, para fazer gravação das consultas, de forma que você não precise passar ali 30 minutos do seu plantão digitando. Você vai ter esse tempo para olhar olho a olho no seu paciente e simplesmente fazer uma consulta, inclusive, mais humana, que é justamente o que o sistema, o que a resolução está pedindo. Então, isso aqui talvez seja um pouquinho uma faca de dois gumes, alguma coisa que a gente vai precisar, talvez, eventualmente ajustar, ou até mesmo ter o cuidado de saber como falar com o paciente, porque querendo ou não vai ter muito paciente. Imagina, entre médicos já existe uma certa resistência ao uso de ferramentas como IA, com IA, imagina com pacientes que nem entendem o uso dela. Ao mesmo tempo, a gente tem questões de pacientes que sabem muito sobre IA, estão utilizando bastante. Eu já atendi vários em pronto-socorro que chegam comigo já com, olha, acabei de ver aqui no Gemini, ele me falando sobre isso, que talvez eu tenha isso, aquilo, outro. Eu falei, pô, beleza, me mostra aí o que você contou pro Gemini, pra gente chegar num raciocínio aqui e tentar entender, né? Só que outro médico, às vezes, ele se fecha quando um paciente fala isso. Eu já tentei usar essa abordagem justamente de chegar com ele e ver junto com ele, pra, inclusive, orientar ele a como utilizar. Né? Que isso eu considero uma responsabilidade minha também, e é uma responsabilidade que todos nós vamos ter que ter ao entender sobre esse uso de IA também. Então, isso aqui é uma coisa que talvez mude com o tempo, mas discutível, né? Vamos ver como é que isso vai ajudar ou atrapalhar nos nossos atendimentos futuramente. Artigo 6º. O médico deverá zelar pela confidencialidade, integridade e segurança dos dados de saúde utilizados por modelos, sistemas e aplicações de IA em conformidade com a legislação vigente. Não tem mistério aqui. Tem que garantir a segurança daqueles dados, principalmente a confidencialização. Parágrafo 1º. É dever do médico assegurar que o compartilhamento de dados pessoais dos pacientes, sobretudo os sensíveis, com modelos, sistemas e aplicações de IA ocorra de forma adequada às finalidades informadas aos titulares ou a seus representantes legais ou convencionais e apenas quando estritamente necessário, observando-se as bases legais idôneas. Eu já cansei de ouvir e ver gente simplesmente copiando e colando tudo do prontuário e jogando no chat GPT, que não tem regulamentação nenhuma em cima do chat GPT e de uma empresa estrangeira, e simplesmente divulgando esses dados do paciente e deixando eles lá dentro da própria OpenAI. Isso aí são dados que acabam treinando a própria inteligência artificial deles e vão se perder lá pelo meio ou não, mas que de alguma forma eles estão ali e eles dizem alguma coisa do seu paciente também, principalmente se tiver nome. Isso aí, se você estiver fazendo isso, você está cometendo um crime. Você não pode fazer isso. E agora a gente tem uma resolução clara dizendo que a gente não pode fazer isso. Então, muito cuidado. Quero fazer um resumo de uma história do paciente aqui para fazer um laudo, para facilitar minha vida, para não ter que passar 2 horas escrevendo um laudo. Cuidado com as informações que você vai estar jogando em qualquer IA que seja, mesmo que seja uma IA só para fazer resumos, tá? Tenham cuidado com esse tipo de ferramenta. Segundo parágrafo. O uso de dados pessoais para treinamento, validação ou aprimoramento de modelos, sistemas e aplicações de IA deve observar princípios éticos, científicos e proteção geral de dados pessoais. Isso aqui é principalmente para quem desenvolve soluções, é para a galera aí do TI, dos hospitais, que geralmente está tentando utilizar ferramentas ou até mesmo atendendo as solicitações dos médicos para fazer ferramentas como SBA, ferramentas de resumo clínico, laudos, ferramentas de auditoria, todas essas coisas. Os dados que vão estar sendo utilizados ali para treinar, eles têm que seguir essas normas da LGPD também. Então, é algo aí, inclusive, para ser analisado aí como que essa informação vai ser dada para o paciente também, para que ele tenha a noção de que quando ele entrar no hospital, agora os dados dele também poderão estar sendo utilizados para estar fazendo treinamento, validação e aprimoramento de modelos de inteligência artificial. E parágrafo 3. É vedado ao médico utilizar modelos, sistemas e aplicações de IA que não garantam padrões mínimos de segurança de informação,
compatíveis com os dados pessoais sensíveis. Confesso para vocês que isso aqui, inclusive, é uma dificuldade que eu tenho de entender, porque isso aqui envolve muito a parte jurídica, envolve muita questão de LGPD, que não é uma coisinha simples, gente. É uma regra bem ampla, você vê em todo lugar. Inclusive, para você fazer cursos, às vezes, em determinados lugares, você tem que assinar uma concordância ali de que seus dados vão estar sendo bem guardados, né, ou que eles vão estar sendo utilizados de alguma forma segura, que você tem seus direitos, inclusive, sobre seus dados. Né? Não é só sua imagem. A gente se preocupa muito com a nossa imagem, com ela está sendo divulgada por aí. Não é só a imagem, são os dados. E a gente vê muitos dados vazados por aí, principalmente quando você recebe aquelas ligações de telemarketing que você nunca se inscreveu, é algum dado seu que vazou de algum lugar. Então, esse cuidado aqui ele é muito sério, é muito sensível. Artigo 7º. No campo da responsabilidade ético-profissional, o médico permanece integralmente responsável pelos atos médicos por ele praticados mediante a utilização de modelos, sistemas e aplicações de inteligência artificial. A utilização da IA não exime o médico do cumprimento do Código de Ética Médica e demais normas emanadas do Conselho Federal de Medicina. É dever do médico comunicar às instâncias competentes eventuais falhas, riscos relevantes ou usos inadequados de modelos, sistemas e aplicações de IA que possam comprometer a segurança do paciente ou a qualidade da assistência. O uso de modelos, sistemas e aplicações de IA aplicados à medicina com finalidade mercantil, publicitária ou promocional deve observar rigorosamente as normas éticas relativas à publicidade médica. Isso aqui eu achei bem legal, esse parágrafo, porque ele aborda muito a questão das imagens que a gente costuma gerar, às vezes, com alguns modelos, para fazer publicação no Instagram. Não é porque ela é uma imagem que não é uma foto de um paciente, né, seu, que você vai simplesmente estar divulgando ela de qualquer jeito ali. Então, até esse cuidado aqui, a gente vai tem que seguir as normas de publicidade médica também. Artigo 8º. O descumprimento dos deveres previstos nesta resolução sujeita o médico às sanções éticas cabíveis, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal aplicáveis. Parágrafo único. A adoção e uso de modelos, sistemas e aplicações de inteligência artificial na medicina devem sempre se orientar pelos princípios da beneficência, da não maleficência, da autonomia, da justiça e da centralidade do cuidado humano. Abro até um parêntese aqui, eu cheguei a comentar antes, né, sobre a questão de ser crime, essas coisas, né? Na verdade, esse artigo aqui ele até fala que ele não tem prejuízo da responsabilidade civil e penal aplicáveis, né? Mas não quer dizer que a gente não vai responder de alguma forma se a gente tiver mau uso aí e diante disso. O capítulo 3º, do respeito aos direitos fundamentais à ética médica e à bioética. Artigo 9º. No desenvolvimento, na validação, na implantação e no uso de modelos, sistemas e aplicações de inteligência artificial na medicina, deverá ser observada a compatibilidade desses modelos, sistemas e aplicações com os direitos fundamentais e com os princípios éticos e bioéticos aplicáveis. Parágrafo 1º. A verificação de compatibilidade com os direitos fundamentais, com a ética médica e com a bioética deverá ocorrer em todas as fases do ciclo de vida dos modelos, sistemas e aplicações de IA, incluindo o design, o desenvolvimento, a fase de testes, a implantação, as atualizações e eventuais treinamentos, retreinamentos dos modelos, sistemas e aplicações. Artigo 2º. As instituições médicas deverão implementar mecanismos de auditoria especializada e monitoramento contínuos. Eu confesso para vocês que essa parte aqui é uma parte que vai demandar bastante conversa, vai demandar bastante discussão multidisciplinar, e principalmente com o pessoal especializado aí da área do TI, porque isso aqui não é uma coisa que o médico tenha na sua rotina, não é uma coisa que o médico vai estar ali necessariamente fazendo toda hora. Vai ter que falar com o pessoal do jurídico para poder ver como é que vão ser esses mecanismos de auditoria especializada e como é que vai estar sendo feita essa monitoração contínua, que tipo de relatórios a gente vai ter que fazer e desenvolver. Mas isso aqui, gente, para quem vai atuar nessa área, para quem vai estar liderando aí hospitais que vão fazer suas comissões já, fazer essa comunicação entre os outros colegas vai ser muito necessário, para que a gente tenha, inclusive, modelos para esses mecanismos de auditoria especializada aí. Artigo 10º. A introdução de sistemas de modelos, sistemas e aplicações de IA da medicina não afasta a aplicação dos direitos dos pacientes previstos na legislação e nas normas éticas, incluindo, mas não se limitando aos seguintes direitos. Primeiro, direito à informação clara sobre seu estado de saúde e opções de tratamento.
Segundo, direito à obtenção de segunda opinião. Terceiro, direito de não ser submetido a intervenções experimentais sem consentimento específico. E quarto, direito à privacidade e confidencialidade de seus dados pessoais. Tudo isso aqui a gente já abordou, já falou bastante. Artigo 11º. Qualquer utilização de IA deverá ser comunicada e explicada aos pacientes, reforçando-se que tais sistemas servem de apoio ao médico, mas não substituem a autoridade e a decisão final humana sobre o cuidado. Se você não entende sobre inteligência artificial, como é que você vai demonstrar para o seu paciente que você está seguro da ferramenta que você está utilizando? E ainda mais se for alguém da área. Vai começar a te fazer perguntas e você não vai saber explicar? Você vai precisar aprender sobre isso. Agora faz uma pausa, bebe uma água, antes da gente continuar. Capítulo 4. Vamos continuar. Capítulo 4. Da classificação e categorização dos riscos. Artigo 12º. As instituições médicas, públicas ou privadas que desenvolverem ou utilizarem modelos, sistemas e aplicações de IA deverão realizar uma avaliação preliminar com a finalidade de definir seu grau de risco. Parágrafo único. A avaliação preliminar basear-se-á na categorização e nos critérios previstos neste capítulo e em eventuais diretrizes complementares, levando em conta fatores como o potencial impacto nos direitos fundamentais e na saúde dos pacientes, a criticidade do contexto de uso, a complexidade e grau de autonomia do modelo, a finalidade pretendida e as finalidades potenciais, o nível de intervenção humana no resultado e a quantidade e sensibilidade dos dados utilizados. Artigo 13º. Para os fins desta resolução, os modelos, sistemas e aplicações de IA na medicina serão categorizados quanto ao risco, nos níveis baixo, médio, alto ou inaceitável, conforme definido no anexo 2, e deverão ser informados ao usuário também. Então, entra mais um problema nessa situação de a gente ter que informar o usuário, e se o usuário quiser saber, a gente ainda tem que definir a categoria. Não, você está utilizando uma IA, categoria de alto risco. O que seu paciente vai entender sobre isso? Então, é legal a gente ver aqui em cima, né, no artigo 12º, que vai haver eventuais diretrizes complementares, né? Então, isso tudo aqui está definido, mas a gente vê que isso aqui ainda vai evoluir muito. Até porque existem situações, como, por exemplo, situações polêmicas, como se você simplesmente chegar para o hospital e pedir: quero que meus dados todos sejam excluídos do sistema do hospital. É direito seu fazer a exclusão dos dados e principalmente que eles sejam removidos. Cara, isso não é tão simples de fazer num treinamento de IA. Fazer todo um retreinamento, apagar os seus dados de forma específica. Inclusive tem alguns artigos saindo aos pouquinhos aí, falando um pouco sobre esse tipo de exclusão de dados de IA, porque tudo ainda é muito novo, gente. Por mais que já se fale que isso seja um boom, parece que é um hype aí, mas tem muita gente ainda que não faz nem ideia dos conceitos básicos de inteligência artificial. E tem muita coisa aí que é complicada até mesmo para quem está pesquisando e para quem estuda sobre isso diretamente. Então, são coisas aí que a gente vai estar verificando aos poucos. Ao meu comentário, né, ao meu ver pessoal, vai ser necessário a gente explicar sim para o paciente, mas a gente precisa, como sempre, manter a segurança e falar: não, olha, quando a gente está se referindo a alto risco, é porque ele pode trazer alguma informação que não seja o caso, mas, como sempre, né, quem vai decidir é o médico. Então a gente vai ter que manter essa segurança, essa postura aí diante do paciente. Aí, um resuminho do anexo 2, né, são as categorias. O que são essas categorias, né, de acordo com a resolução? Primeiro, baixo risco. O impacto potencial é considerado mínimo. É principalmente aquelas aplicações que envolvem áreas administrativas e operacionais. Nesse caso, o papel da supervisão humana ela tem uma baixa necessidade de intervenção clínica, porque são inteligências artificiais que vão estar ajudando ali, por exemplo, a gravar consultas, que elas não vão estar trazendo diagnóstico, elas não vão estar trazendo para a gente sugestões de tratamento, não vão estar fazendo triagem. Todas essas coisas aí não vão se incluir na categoria de baixo risco. Agora, na categoria de médio risco já entra, que aí a gente já tem um impacto moderado, são as ferramentas de apoio à decisão clínica. Uma startup que decida fazer uma ferramenta ali para tentar estimar a possibilidade da quantidade de doenças que uma pessoa pode vir até ao longo da vida, ou trazendo análises específicas baseadas em exames desse paciente.
ela já é uma ferramenta de apoio à decisão, então ela já tem um risco moderado. Nesse caso, a gente precisa ter uma supervisão humana ativa. O médico ele deve validar e corrigir o algoritmo. Como é que o médico vai fazer isso se ele não entender de inteligência artificial? Então, para você que está vendo aí um potencial, os olhos estão brilhando porque você gosta de tecnologia e está começando a perceber a necessidade de que a gente vai ter médicos precisando justamente entender sobre esse assunto, corre atrás de estudar sobre isso, porque a gente vai ter muitos hospitais procurando profissionais assim, que vão estar ali ajudando, trabalhando diretamente com a equipe de TI para estar fazendo esse entendimento aí, essas avaliações, dando o seu aval para as ferramentas também. Isso não vai ser só hospitais e clínicas, gente. Startups também vão acabar precisando, então é uma grande oportunidade aí de empreender também. Ferramentas de alto risco já são aquelas que têm um impacto potencial grave. São ferramentas de decisões críticas, ferramentas de automação, ferramentas que vão estar mexendo com prontuário eletrônico toda hora, que vão estar trazendo laudos, vão estar trazendo análise de imagem, como ferramentas ali, por exemplo, de talvez laudos de ressonância, tomografia, essas coisas. Elas já ali podem entrar no médio risco, mas elas também podem ser consideradas de alto risco, porque imagina uma situação em que a ferramenta está acusando ali que o paciente tem apendicite. Se o médico não vê, o médico não validar, simplesmente concordar com ela e não tiver tudo errado, como é que você sabe, né? Isso pode trazer um risco sério para a vida do paciente, né? Simplesmente dizer, não, ele não tem apendicite, discordei. E o paciente tinha apendicite, acabar evoluindo para uma sepse, agravar. Então, nesse ponto aqui, a decisão é crítica, realmente ela pode ser grave. Então, mais um tipo de ferramenta que vai precisar de uma supervisão humana rigorosa, né? Exige auditoria constante e validação máxima. Eu noto aqui que a gente vai ter vários ciclos, né, de iteração das ferramentas para a gente estar sempre analisando os tipos de dados, fazendo a revisão delas, né? Vai ter uma parte burocrática em cima disso, justamente para estar analisando a taxa de sucesso das ferramentas que vão estar sendo implementadas dentro de um hospital. Isso aqui é o anexo 2, se você quiser pausar, dá uma olhada com calma, né? Se também quiser depois ler tudo na íntegra, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês estarem lendo todo esse artigo com calma, ou mesmo pedirem para uma IA favorita de vocês fazer um resumo, se vocês quiserem também, né? Fiquem à vontade. Vamos lá dar seguimento. Capítulo 5º, né? 5. Eu confesso que eu tô meio enferrujado nessa questão das leituras aí, eu vou falar com a galera do direito, mas vamos lá dar seguimento. Da governança das soluções de IA na medicina. Artigo 14º. A instituição médica ou médico que desenvolver ou contratar um modelo, sistema e ou aplicações de IA deverá estabelecer processos internos de governança aptos a garantir a segurança, a qualidade e a ética, incluindo as seguintes medidas contidas no anexo 3. O anexo 3 é enorme também, gente. Parágrafo único. Em instituições de saúde que adotarem sistemas próprios de IA, é necessária a criação de uma comissão de IA e telemedicina sob a coordenação médica e subordinada à diretoria técnica, cuja função é assegurar o cumprimento do anexo 3 e garantir o uso ético dos sistemas e dos usuários. Então, gente, oportunidade aí de emprego para o pessoal. Os hospitais vão ter aí 180 dias para tentar definir como é que isso vai ser feito, que tipo de profissional que eles vão contratar, quem é que vai estar à frente disso, mas vai ser preciso. Se seu hospital, sua clínica está utilizando aí sistemas, né, se vocês têm simplesmente equipes de telemedicina, vai ter que ter um médico coordenando isso, né, e eles vão estar diretamente subordinados à diretoria técnica, porque nos casos em que, como eu já falei antes, né, nos casos em que o hospital não estiver desenvolvendo a própria IA, ou não estiver trabalhando muito afim com isso, mas se tiver alguma ferramenta que seja, o diretor técnico daquela instituição, ele é responsável por qualquer coisa relacionada a isso. No caso aqui, vai ser muito necessário para algumas criar mesmo essas comissões de IA. O que me aborda agora é a pergunta, como é que ficariam clínicas que o responsável técnico é o próprio médico que está atendendo. Eu confesso, eu não vi nada, não li nada, bora ver se não aparece alguma coisa aqui que eu tenha deixado passar batido na primeira leitura, para a gente tentar entender, né? Porque, imagina, você vai ter sua própria clínica na qual você é o diretor, é o financeiro e tudo o resto, e você ainda é a sua própria comissão de IA. Enfim, eu acho que isso aqui se refere mais a instituições grandes, né? Mas, artigo 15º. As atividades de supervisão e fiscalização do cumprimento desta resolução serão exercidas no âmbito de suas competências pelo Conselho Regional de Medicina da jurisdição, na forma de suas atribuições. O CRM vai ter que estar acompanhando isso daí. Então, você aí que é médico do CRM,
Tá desatualizado com inteligência artificial também. Pode procurar, se atualizar e procurar fazer informações, cursos e outras coisas do tipo para estar capacitado para entender e falar sobre isso também. Parágrafo único. As soluções apresentadas pelos modelos, sistemas e aplicações de IA não são soberanas, sendo obrigatório a supervisão humana. Sempre supervisão humana. Capítulo 6. Da proteção e da qualidade dos dados médicos. Artigo 16º. Os dados utilizados no desenvolvimento, treinamento, validação e implementação de modelos, sistemas e aplicações de IA na medicina devem ser tratados observando rigorosamente a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, bem como as normativas específicas de segurança da informação em saúde. Comentário pessoal que não tem quase nada a ver com isso, mas é tipo assim, gente, se no seu hospital você não tem uma forma de comunicação que preserve os dados do paciente e essas informações podem ser vazadas, isso é um risco altíssimo. Se você, por exemplo, tira fotos do seu celular para estar mandando para outros profissionais, não as exclui, não faz um cuidado adequado, gente, isso é um risco altíssimo. A gente tem que ter uma maneira de fazer essa comunicação entre médicos de forma respeitável, inclusive garantindo essa questão da LGPD pela privacidade do seu paciente e até mesmo pelos seus cuidados, para que você esteja bem respaldado. Artigo 17º. Os dados, modelos, sistemas e aplicações de IA em ambientes computacionais envolvidos no processo de desenvolvimento e implementação na medicina devem ser protegidos de forma eficaz contra riscos de destruição acidental ou intencional, perda, alteração, acessos não autorizados ou vazamentos. Isso aqui é um problema bem sério também. A galera do TI aí vai ter que lidar bastante com isso. Já lidava, né? Mas isso aqui fica bem mais claro agora, mais uma vez. Parágrafo único. Devem ser implementadas medidas técnicas e administrativas de segurança compatíveis com o estado da arte e com a criticidade dos dados e sistemas e o previsto no anexo 3. Novamente, o anexo 3 é bem grande, a gente não vai falar sobre ele agora, vai abordar ele em outro momento, mas um resuminho do anexo 3 é transparência do emprego e da governança da IA, prevenção e mitigação de vieses discriminatórios, ilegais ou antiéticos, mecanismos de governança interna, interoperabilidade e colaboração, flexibilidade e adaptabilidade das soluções, gestão do ciclo de vida como produto, desenvolvimento de interfaces de interoperabilidade, acesso de órgãos de controle e entidades externas. Capítulo 7º. Do controle e da autonomia dos médicos. Artigo 18º. Os modelos, sistemas e aplicações de IA na medicina deverão ser concebidos e implantados de modo a assegurar a autonomia dos médicos. Em nenhum momento os modelos, sistemas e aplicações de IA na medicina poderão restringir ou substituir a autoridade final do médico. A decisão sobre diagnóstico, prognóstico, prescrição ou qualquer ato médico caberá sempre ao médico, que pode acolher ou rejeitar as sugestões da IA conforme seu julgamento. Para quem estava preocupado aí com os profissionais que estão se formando, né, em cada faculdade de esquina, isso aqui mostra que, tipo assim, não adianta eles terem o ChatGPT para estar consultando ali. A decisão final é deles. Se eles não souberem como diagnosticar, se não tiverem aquela noção básica da semiologia, de ler um artigo, criticar uma informação, não vai adiantar nada o ChatGPT fazer aquela decisão. Se tiver errado, o erro vai recair em cima do médico. Então, mantém aqui toda aquela questão de que é importante para a gente também continuar se atualizando sobre a medicina em si também. Artigo 19º. A autonomia do médico também implica seu direito de não utilizar ou de desligar modelos, sistemas e aplicações de IA aplicados à medicina que julgar inadequados em dada situação, assumindo a responsabilidade por essa tal decisão. Tem um risquinho aí porque o artigo, a resolução foi publicada dessa forma e aparecem essas palavras aí, ele está com erro, por isso que eu risquei, só para facilitar a leitura mesmo. Parágrafo 1º. Nenhum médico será penalizado por optar em não seguir a orientação de uma solução de IA, desde que atue de acordo com os preceitos técnicos e éticos. De novo, né, a questão da proteção do médico. E segundo, as instituições não devem impor metas ou políticas que subordinem as condutas dos médicos. Polêmico isso daqui, gente, polêmico, porque isso entra na questão de a gente estar falando aí sobre a questão da linha de produção, do médico desesperado para atender a maior quantidade de pacientes possíveis no menor tempo possível. Isso aqui é um assunto para outra hora. Se vocês quiserem, comentarem aí, faço até um vídeo pra gente falar sobre isso, fazer as análises. A gente chama alguém para conversar também.
porque é uma coisa bem complicada. Isso aqui tem muito a ver com a mercantilização da medicina e, inclusive, sobre botar o médico ali numa linha de produção em que ele, na verdade, deixa de ser humano. Ele acaba sendo mais máquina do que o próprio sistema de inteligência artificial. E é isso. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso aí. Fica esse alerta, né? Pra gente, inclusive, ter cuidado, que a humanização, querendo ou não, né? A medicina, ela não é só uma commodity, né? O médico não é só uma também profissional, é a venda. Ele tem que lidar aí com as outras pessoas também, tem todo um cuidado humano em cima disso. Capítulo 8. Do desenvolvimento, da pesquisa e da validação científica em IA aplicada à medicina. Né? Isso aqui são as partes finais. O artigo 20 aqui, né, 20. A realização de pesquisas, estudos ou projetos piloto envolvendo o IA na medicina deve ser alinhada aos princípios éticos da pesquisa e do cuidado. 21. As disposições dessa resolução aplicam-se também aos modelos, sistemas e aplicações de IA em desenvolvimento ou em uso nas instituições médicas na data da vigência. 22. As dúvidas de interpretação referentes a esta resolução que venham a ser suscitadas pelos Conselhos Regionais de Medicina serão dirimidos pelo Conselho Federal de Medicina. Eu preciso até saber como é que eu faço essa solicitação aqui, com quem que eu falo no CRM, porque tem algumas dúvidas, sim, que são interessantes de ser levadas adiante. Parágrafo único. A decisão do CFM que dirimir dúvida suscitada por CRM, estabelecendo interpretação ou orientação nova sobre norma desta resolução, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais. Eita! Basicamente, esse texto diz que se o Conselho Federal de Medicina mudar as regras ou criar uma nova exigência para os médicos, ele não pode exigir que tudo mude do dia para a noite. Agora, se você parar para ler de novo esse parágrafo único depois de ver esse retângulo azul, vai ficar mais fácil de entender. E, por fim, esta resolução entra em vigor após decorridos 180 dias da data da sua publicação. Ela foi publicada no dia 27 de fevereiro de 2026, então ali por meados de agosto ela está em vigor plenamente. Então hospitais, né, profissionais têm aí esse tempo para se adaptar, para se ajustar e implementar tudo isso daí também. Isso aqui, gente, é uma oportunidade. Ela expande um leque da medicina para uma função totalmente nova, que é justamente estar coordenando essa parte de IA. Então eu vejo aí a um longo prazo profissionais médicos que quem sabe, né, vão ter um RQE por conta de saber mexer com esses sistemas, de estar lidando com essas questões aí científicas, essa parte de informática médica. Todas essas coisas aí podem virar uma especialidade da medicina também, que querendo ou não a gente vai estar precisando de profissionais que saibam fazer essa ponte aí entre a medicina e a tecnologia de informação. Né? E agora, né, você tem a escolha de simplesmente achar que isso aqui é só mais uma onda e ignorar. Você pode aproveitar essa onda para surfar em cima dela e pode estar, inclusive, se aprimorando ainda mais. Né? Quem sabe isso aí abre portas. Isso aí, gente, para quem vai empreender, para quem tá querendo, para quem tem aquele pezinho da medicina ali que não gosta de ficar numa coisa só, gosta da assistência, quer fazer o diferencial. Isso vale muito a pena, gente. Vale muito a pena mesmo. Eu vejo colegas médicos, né? Vejo principalmente ali pelo LinkedIn, colegas que estavam cansados de atender os pacientes no consultório, que sabiam que podiam fazer alguma coisa melhor para eles, podiam aprimorar, criaram sistemas, criaram aplicações que hoje estão ajudando várias pessoas, vários colegas médicos, fazendo diferença na vida deles. Então, você pode ser um desses profissionais também. Pode estar ali dentro dos hospitais ajudando. A gente vai ter que ver uma questão ali de humildade entre profissionais de TI que por muito tempo afastaram os médicos dali de dentro, de gente que às vezes olha para o médico e diz assim, o médico não entende nada disso, o médico que atende os seus pacientes fica ali na área assistencial e a gente do TI que cuida das coisas daqui. Dentro de hospital, isso não pode existir. É muito necessário essa coordenação entre os dois, de gente que tem essa humildade para ouvir esse lado. Um médico vai ter que ter essa humildade de ouvir o profissional do TI, principalmente quando ele não entender situações, né? Então, e também não vai simplesmente chegar ali para o TI e dizer, vocês não entendem de nada. Não, ele vai ter aquela obrigação de falar, olha, gente, é o seguinte,
funciona desse jeito, é assim que no hospital acontece, é assim que o paciente se sente. Todas essas coisas, gente, tudo que é visto na parte da tecnologia vai ter que ser incorporado aí também dentro disso. Então o médico vai precisar aprender a entender um pouquinho mais sobre questão de UX design, a experiência do usuário, vai ter que ver o paciente ali como um cliente potencial dentro da medicina, dentro da área da tecnologia, justamente para saber como, como aprimorar o sistema dele, como utilizar ele da melhor maneira e ajudar o seu paciente e o médico também. O médico está cansado de abrir prontuário e não entender como é que as coisas funcionam, de simplesmente procurar as coisas e ficar perdido, de não saber fazer às vezes login dentro de um sistema porque ele não é tão óbvio. Então, essa interação entre equipes, essas comissões de IA e telemedicina, elas podem ajudar, ser um começo, né? Já tem muito médico de TI por aí, mas nos grandes centros, grandes cidades, ainda tem muitas áreas que não tem, muitas mesmo que ainda acham isso uma ideia biruta, mas a gente vê que agora, dentro dessa resolução, vai ser muito necessário ter esse acompanhamento, vai ser muito necessário ter essa parceria, e eu espero muito que isso só otimize a nossa questão e melhore muito a medicina. A gente tem muitos desafios aí pela frente, tem muitas questões aí que não estão claras ainda e que a gente vai precisar ver com calma, né? Então esse é o primeiro momento, né? Espero que vocês tenha servido para vocês aí a leitura, que os comentários tenham acrescentado em alguma coisa, né? Novamente, se você gostou aí, dê o seu joinha, me segue aí também, fica me acompanhando aqui no Instagram, no LinkedIn, principalmente no LinkedIn, de vez em quando estou postando vários artigos. Vou estar sempre estudando e procurando trazer novidades aí também e fazendo de tudo para tentar estar ajudando aí no que for necessário para a gente crescer aí nessa parte da tecnologia, da inteligência artificial na medicina e nos sistemas de tecnologia mesmo da medicina também. Forte abraço aí, até a próxima e fiquem ligados para mais novidades aí em breve.